Teve uma época da minha vida em que eu me perguntava isso todos os dias. Por que tudo dá errado pra mim? E, sinceramente, às vezes eu não queria respostas. Eu só queria sumir. Sumir do planeta, acreditando que se eu desaparecesse, talvez os problemas não me encontrassem mais. Então, eu comecei a buscar. Fui à igreja, fui a encontros, ouvi pessoas falando de fé, propósito, esperança. Eu queria uma resposta, qualquer uma. Mas nada mudava. Até que um dia, algo dentro de mim caiu, como se uma ficha finalmente tivesse caído. Eu descobri algo que doeu admitir, mas libertou como nada antes. O tempo todo, o que eu procurava fora sempre esteve dentro de mim. Foi difícil aceitar, mas eu precisei ser honesta comigo mesma. O problema não era o mundo, não eram as pessoas, não era o destino. O problema era eu. Ou melhor, era a forma como eu estava vivendo, pensando e observando a vida. E ao mesmo tempo que isso foi assustador, foi a melhor notícia que eu poderia receber. Porque se o problema era eu, então só eu podia mudar. Só eu podia virar essa chave. E quando essa chave virou, eu comecei a enxergar algo que ninguém nunca tinha me explicado. Eu não estava presa a uma única realidade. Eu estava presa a uma única forma de observar. Eu descobri que as realidades não estão no futuro. Elas existem agora, todas ao mesmo tempo. E nós não nos movemos entre elas com o tempo. Nós nos movemos mudando de frequência. A física quântica chama isso de colapso de onda. Toda vez que algo é observado, uma realidade se forma. E aí veio o choque. Se eu observava a vida sempre do mesmo jeito, com medo, dúvida, frustração, eu colapsava sempre a mesma realidade. Não importava o quanto eu mentalizava. Não importava o quanto eu pensava positivo. Eu continuava sendo o mesmo observador. E por isso, nada mudava. Foi aí que eu entendi algo profundo. Eu não criava a minha realidade. Eu colapsava uma versão dela que já existia. E sem perceber, eu vinha colapsando a versão errada a vida inteira. A física já provou que a realidade não se forma até ser observada. Mas ninguém nunca me explicou qual versão de mim estava observando. Porque não existe só um eu. Existem várias versões minhas, em linhas temporais paralelas. A versão que acorda cansada. A versão que vive com medo. A versão que acredita. A versão que desiste. E cada uma delas observa e colapsa uma realidade diferente. Quando eu entendi o experimento da dupla fenda, tudo fez sentido. Enquanto ninguém observava, o elétron era onda, possibilidade pura. Mas no instante em que alguém observava, ele virava partícula. Escolhia um caminho. A simples presença do observador definia a realidade. E aí caiu como um raio. Eu sou o observador da minha vida. Cada pensamento meu era uma observação. Cada emoção sustentada, um comando. Cada crença, uma escolha inconsciente. Eu não estava apenas vivendo a realidade. Eu estava escolhendo qual versão dela existiria. E doeu perceber isso. Porque eu vi que vivia no piloto automático. Acordava, pegava o celular, más notícias, problemas antigos, preocupações repetidas. Sem perceber, eu observava a falta, a escassez, o medo. E a vida me devolvia exatamente isso. Não por crueldade, mas por neutralidade. O universo não julga, ele responde. Ele responde à frequência do observador.
E enquanto eu observava a vida a partir do medo, era essa realidade que se confirmava. Existe algo que muda completamente a forma como você enxerga a si mesmo. O seu cérebro não sabe diferenciar passado, presente e futuro. Ele não distingue uma memória real de uma imaginação vívida. Toda vez que você lembra de algo, o cérebro reconstrói aquela experiência do zero. E se você revive sempre as mesmas histórias com as mesmas emoções, você está recriando o passado no presente. Isso se chama neuroplasticidade. Cada pensamento repetido cria conexões neurais. Cada emoção libera substâncias químicas no seu corpo. E quando você repete o mesmo padrão todos os dias, isso vira um programa automático. Esse programa é o observador que está colapsando a sua realidade. Por isso, se você vive pensando, sentindo e reagindo do mesmo jeito, a vida não muda. Não porque você não merece, mas porque o observador continua o mesmo. E foi nesse ponto que eu percebi algo que mudou tudo. Eu entendi que tudo o que eu procurava fora sempre esteve dentro de mim. Não era mais sobre buscar respostas, era sobre virar a chave. E a primeira mudança não foi mística, foi prática, foi interna. Você começa observando o que existia dentro de você. Palavras duras, julgamentos, reclamações, raiva, ódio disfarçada de rotina. Então fiz uma escolha consciente: não xingar mais, não falar palavrão, não falar mal de ninguém, não julgar ninguém, porque você entendia algo simples e poderoso. Eu só entregava ao mundo aquilo que existia dentro de mim: raiva, ódio, reclamação, xingos e julgamentos. E quando você mudar o que existia dentro de você, tudo começa a mudar por fora. É aqui que a glândula pineal entra. Quando você silencia, observa e se torna consciente, ela desperta. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. E pouco a pouco, a luz no fim do túnel começa a aparecer. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você mudou por dentro. Quando você vira essa chave por dentro, algo começa a mudar de forma silenciosa. Você percebe que não foi o mundo que mudou primeiro, foi você. Ao silenciar, observar e escolher conscientemente o que pensar, falar e sentir, você sai do piloto automático. É nesse estado que a glândula pineal desperta, não como algo místico distante, mas como um estado de consciência mais alto. Você para de viver no modo sobrevivência e entra no modo criação, e quando isso acontece, a sua percepção muda, a sua energia muda, a sua frequência muda. Você começa a entender que cada palavra, cada pensamento, cada emoção que você sustenta é uma escolha de sintonia. E a partir daí, nada mais é igual. A frequência é o idioma invisível da realidade. Quando dentro de você existe raiva, julgamento e reclamação, é isso que você entrega ao mundo. E é isso que volta. Mas quando você muda o que carrega por dentro, o sinal muda. Ao escolher não xingar, não julgar, não falar mal, você eleva a sua frequência sem perceber. Você começa a emitir paz, presença, consciência, e o mundo responde, não por mágica, mas por coerência. Pessoas certas começam a aparecer, situações se reorganizam, portas que antes estavam fechadas começam a se abrir, e então você percebe algo profundo. A luz no fim do túnel não surgiu do nada. Ela apareceu porque você passou a caminhar em outra frequência. No fim, você entende que nunca foi sobre controlar o mundo. Sempre foi sobre se tornar consciente de si. Você não precisava fugir, não precisava se perder, não precisava procurar fora. Tudo o que você precisava sempre esteve dentro de você. Quando você mudou o que pensava, o que sentia e o que entregava ao mundo, a realidade começou a responder, não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Você virou a chave. E ao virar essa chave, você se tornou um observador diferente. E quando o observador muda, a realidade não tem escolha a não ser mudar também. A luz no fim do túnel não apareceu por acaso. Ela apareceu porque você decidiu caminhar em outra direção. Agora você sabe.
E depois que você sabe, não dá mais para voltar ao automático.